Olá, eu sou o professor Bruno e você está no canal Tudo sobre Geografia. E hoje nós estamos dando sequência aqui, pessoal, na playlist. Esse é o terceiro vídeo da playlist Noções Espaciais. Já estudamos a forma da Terra. Na aula anterior falamos sobre como se orientar e como se localizar. E hoje nós vamos continuar falando desse tema, que é como se orientar e como se localizar. Então, na aula passada, nós falamos a respeito da importância, né, da orientação, da localização, vimos como fazer isso na nossa localidade, mas existem algumas perguntas, por exemplo, a respeito das coordenadas geográficas. Você sabe o que são coordenadas geográficas? Você sabe para que servem elas? Então, nessa aula, nós iremos falar desse assunto. E aí, para começar a falar das coordenadas geográficas, pense no seguinte: como se localizar, ou melhor, como localizar um determinado lugar na imensa superfície terrestre? Por que eu fiz essa pergunta? Existem muitas formas de nos orientar e localizar no espaço. Mas quando falamos de vastas regiões, como por exemplo uma ilha, uma pequena ilha no imenso oceano, ou talvez de um avião voando sobre um deserto, ou talvez um navio, né, um pequeno barco de pesca no mar. Como localizar então esse lugar ou esse ponto na imensa superfície terrestre? Veja alguns dados interessantes sobre a superfície terrestre. A superfície terrestre possui aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. Bem vasto, né, pessoal? 510 milhões de quilômetros quadrados. Essas terras estão distribuídas em 6 continentes, que são América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. E além desses continentes, existem milhares de ilhas menores e 5 oceanos, que são o Atlântico, Índico, Pacífico, Ártico e Antártico. Então, diante de tamanha imensidão da superfície terrestre, como saber a localização exata de uma cidade? Ou ainda, como encontrar uma ilha pequena e isolada na imensidão do oceano? Então, pense nisso, né? Pense nessa pergunta que eu acabei de fazer: como saber a localização exata de uma cidade? Como localizar uma ilhazinha, um avião, um navio? Como encontrar, então, como se localizar na imensa superfície terrestre? Então, fique tranquilo, pessoal. Seus problemas acabaram. Foi criado um conjunto de linhas imaginárias formadas por paralelos e meridianos para facilitar a nossa localização. São as coordenadas geográficas. Então, veja a definição aí na tela. As coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias formadas por paralelos e meridianos traçadas sob a representação da esfera terrestre. Elas possuem medidas que funcionam como endereços de qualquer lugar. Então, a partir das coordenadas geográficas, fazer isso que eu acabei de falar, ou responder essa pergunta que está aí em cima, ficou muito fácil. A partir das coordenadas geográficas, você consegue localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E talvez você esteja se perguntando aí, mas o que são paralelos? E o que são meridianos? Bom, vamos ver a partir de agora o que são eles. Veja aí, então, os paralelos. Eu vou ler a definição, depois eu vou explicar a partir das figuras o que são os paralelos. Então veja aí na definição na tela, pessoal. Está aqui nesse quadro aí o que são paralelos. São circunferências imaginárias dispostas perpendicularmente ao eixo de rotação terrestre a partir da linha do Equador.
Então, o que eu quero dizer com isso que eu escrevi aí na tela? Então, os paralelos são circunferências imaginárias. E como o próprio nome diz, são paralelos entre si. Então, estão uma ao lado da outra, conforme nós podemos ver nessa imagem. E quando eu digo linhas imaginárias, é que elas não existem. Se você for lá na Lua, se você for lá no espaço, pegar sua nave espacial e olhar para a Terra, você não vai ver essas linhas. Elas estão presentes apenas para fins didáticos, para facilitar a nossa localização. E nesse outro desenho que nós temos aqui embaixo, nós podemos ver com mais calma, ou melhor, com mais definições, os paralelos. Então veja aqui que nós temos alguns paralelos importantes, que é, por exemplo, o Círculo Polar Ártico, que está aqui no Polo Norte. Nós temos o Trópico de Câncer. Nós temos a linha do Equador, que talvez você está dizendo aí, mas Equador aí você escreveu com CU, né? É porque essa imagem que eu peguei é uma imagem em espanhol, se eu não me engano, espanhol ou português de Portugal. Não está no nosso idioma. Pelos acentos é o português de Portugal, por isso que está assim. Tá? Equador se escreve desse jeito aqui. Pelo amor de Deus, não escreve assim na prova que eu vou dar 0, tá? Então vamos aqui. E aqui embaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. E existe mais um aqui embaixo que é o Círculo Polar Antártico. Então esses são os paralelos mais importantes. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir aí com a aula? Então vamos seguindo aí, vamos avançar na nossa aula. A partir dos paralelos, nós podemos entender o que é longitude, tá? Isso é importante. Se você não saber o que é paralelo, volte lá, olhe de novo com calma, anota o que são paralelos, porque senão você não vai entender o que é latitude. Pessoal, a latitude é a distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador. Então, vamos aqui. Veja aqui nessa imagem preto e branco aqui no cantinho. Olha, essa daqui é a linha do Equador. Então, à medida que eu vou para o norte, eu tenho 90 graus. Então, pessoal, a maior distância que eu tenho ao norte são 90 graus. Tá? Então, se eu estiver aqui em cima, aqui, ó, aqui em cima, eu estou a 90 graus de distância da linha do Equador. E se eu descer também, pessoal, se eu vir para o sul, quantos graus eu vou ter aqui na maior distância? Só eu vou ter 90 graus também. 90 graus ao sul. Então, essa é a longitude, tá, pessoal? Então, 90 graus ao norte, 90 graus ao sul. Então, repetindo, latitude é a distância, eu falei latitude, né? Latitude é a distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador. Eu tenho a impressão que em algum momento eu falei longitude. Se eu falei longitude em algum momento antes, me perdoe, porque eu devo ter confundido. É latitude, tá, pessoal? Então, corrigindo aí, caso eu tenha falado latitude, tá? Então, latitude, 90 graus ao norte, 90 graus ao sul. Então, nós podemos calcular essa distância em relação à linha do Equador. E essa imagem também nos ajuda, tá vendo? A setinha mostrando, eu avançando para o norte ou para o sul. Então, essas distâncias aí serão a nossa latitude. Tudo bem? Então, agora sim, seguindo. Agora nós vamos falar dos meridianos, tá bom? Então, vamos olhar aqui as imagens e a definição. Então, veja a definição para meridianos. São semicircunferências imaginárias traçadas de um polo a outro da Terra no sentido norte-sul. Vamos ver como que funciona isso? Então, semicircunferências, ou seja, a palavra semi é quase. Então,
é quase uma circunferência imaginária, ou seja, que não existe, que é traçada de um polo, podemos pegar aqui, ó, de um polo ao outro, de um polo ao outro da Terra, no sentido norte para o sul, pessoal. Então, essa é a definição para meridianos. E qual é o meridiano principal? Você sabe qual é o meridiano principal? Então, é o meridiano de Greenwich, que equivale a 0 graus e divide a Terra em 2 hemisférios, o leste e o oriental. Então, o hemisfério leste o oriental e o oeste e o ocidental são divididos a partir do meridiano de Greenwich. Então, desse lado aqui, eu tenho o hemisfério oeste. O hemisfério oeste. E desse lado aqui, eu tenho o hemisfério leste. O hemisfério oeste nós chamamos de ocidental. E o hemisfério leste nós chamamos de oriental. Certo? E o meridiano de Greenwich representa 0 graus. E ele pode chegar até 180 graus ao leste e 180 graus ao oeste. Tudo bem? Esse meridiano passa pelo observatório, o meridiano de Greenwich, passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, que se localiza na cidade de mesmo nome, próximo a Londres, na Inglaterra. O meridiano de Greenwich também é chamado de meridiano inicial ou de referência por representar 0 graus. Então, é muito importante você compreender os meridianos, porque agora nós vamos falar das longitudes. Agora sim, vamos falar das longitudes. Cadê? Longitude. Então, o que é longitude, pessoal? Então, para entender longitude, é o mesmo caso ali dos paralelos. Se você não entender o que são paralelos, você não entende o que é latitude. E se você não entender o que é meridiano, você não entende o que é longitude. Pessoal, a longitude é a distância em graus de cada meridiano a partir de Greenwich. Então, Greenwich é 0, está aqui no meio, tá vendo? O meridiano de Greenwich está aqui, 0. Então, à medida que eu avanço para o leste, então o número de graus vai aumentando, linha por linha, até chegar aqui no valor de 180 graus. Nesse caso, a leste. E se eu for avançando para cá, a partir do meridiano de Greenwich, para o lado oeste, eu vou ter novamente 180 graus. Porém, 180 graus ao oeste. E aí, a distância dos pontos em relação à linha do meridiano de Greenwich, que representa 0, então eu vou ter a longitude. Então, latitude é a distância em relação ao Equador. E longitude, a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem, pessoal. Seguindo, agora nós vamos para a nossa revisão. Tá? Então, como eu sempre tenho orientado, é importante que você pause o vídeo agora, que responda aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, aonde você achar legal, e tente responder sem olhar as respostas aqui embaixo. Caso você não lembre, você pode voltar um pouquinho o vídeo e assistir de novo o significado de cada termo desse. E depois ouça as respostas que eu vou dar na sequência. Muito bem, então agora que você já deu pausa, já respondeu aí suas questões, vamos ver se você acertou? Vamos lá. A primeira pergunta, pessoal, é o que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas são, então, um conjunto de linhas imaginárias formadas por paralelos e meridianos. São traçadas sobre a representação da esfera terrestre e essas linhas possuem medidas que funcionam como endereços de qualquer lugar. Então, essa é a resposta para as coordenadas geográficas.
E a partir delas, eu vou fazer a próxima pergunta. Defina paralelos. Então, o que são paralelos? Os paralelos são circunferências imaginárias dispostas perpendicularmente ao eixo de rotação terrestre a partir da linha do Equador. E mais uma pergunta. O que é latitude? Bom, as latitudes, ou melhor, a latitude é a distância medida em graus de cada paralelo em relação à linha do Equador. Então, de uma forma bem resumida, latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Preciso falar o que são meridianos? Claro, né? Então vamos lá, defina meridianos. Os meridianos são semicircunferências imaginárias traçadas de um polo a outro da Terra no sentido norte-sul. E agora, respondendo à última pergunta, o que é longitude? Longitude é a distância em graus de cada meridiano a partir de Greenwich. Então, o que são meridianos, ou melhor, o que são longitudes? O que é longitude? É a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Muito bem, pessoal. E por que isso tudo é importante? Porque é por meio dessas linhas, é por meio dessa rede de linhas imaginárias, paralelos, meridianos, coordenadas geográficas, que podemos encontrar a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, por ter assistido a essa aula e por ter participado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode comentar, né, deixar aqui os seus comentários. E deixe o seu like também, pois isso nos ajuda muito. E finalizando aqui o nosso vídeo, eu quero pedir a sua colaboração para que o nosso canal continue a crescer. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, né, clicando aqui, ó, nesse botão aqui, inscreva-se, se você estiver assistindo no computador. Se você estiver assistindo pelo tablet ou celular, você terá então um botãozinho aqui embaixo, talvez, né, aqui nessa região, que você poderá clicar, ou na descrição do vídeo. Mas se inscreva no canal, é muito importante. Curta a nossa fanpage, que está aí na descrição do vídeo, e nos ajude a compartilhar os vídeos nas redes sociais, por meio do seu Facebook, por meio do seu Twitter, do seu Google+. E se você é aluno, fale com seus colegas sobre o vídeo, sobre o canal, mostre a eles. E se você é professor, indique para os seus alunos o canal Tudo sobre Geografia. Agora sim, finalizamos aqui a nossa aula. Essa foi a terceira aula da playlist Noções Espaciais. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.